Olhar para o verde em Capivari pode trazer surpresas. Coloridas, uma diversidade de cores se exibem em borboletas. 9 espécies convivem neste espaço. Aqui é a Casa das Borboletas, é o lugar onde elas vivem. No chão, soldados minúsculos rumo à sobrevivência. As formigas operárias abrem caminhos e garantem a resistência de uma organização social inteira. Elas vivem em colônia, né, em uma sociedade, onde uma acaba ajudando a outra, né? Caprichos da natureza. A história preservada em rochas por milhões de anos. Tenho aqui um fóssil para mostrar que existia vida nessa época de 340 milhões de anos atrás. E por que não fazer da história uma novidade? Um município que preserva para educar e também educa em nome da preservação. O Cultura e Meio Ambiente desta semana está em Capivari, em um local que tem muita história a contar. Fazenda Santo Antônio foi fundada em 1870. Nessas terras existiam apenas plantações de café e de cana. Hoje, esse espaço é referência na região. É porque o respeito à terra e à natureza transformou esse lugar em um centro de educação ambiental. E é por isso que eu te convido a conhecer, junto comigo, os ricos recursos naturais desse espaço. Áreas verdes e espaço de sobra. Quem não se encantaria com um lugar assim? Para as crianças, um espaço com um sabor de descoberta. Pousou na cabeça da Dayla! Nossa, tinha pousado. Olha, frita o bumbum da rainha. Por quê? Como que frita? Tantas perguntas e tão pouca idade. As formigas, assim, fêmeas, matam Ah, formiga, você quer dizer? Para os professores, o prazer do desafio. Quando tá lá, que eu falei pra vocês, o casalando, fazendo a cópula entre a formiga, a içá e a bitu, o que acontece? Ela fica com um pedaço do órgão genital do bitu, você tá entendendo? E acaba matando. Grupos de estudantes como esse se reúnem todas as semanas nessa fazenda em Capivari. Por aqui participam de atividades que têm como ponto de partida a educação ambiental. O que é meio ambiente? Natureza. A natureza. A natureza é a casa que Deus nos deu. Tudo isso aqui foi Deus que nos deu, não foi? Foi. Mamãe gosta que a gente joga papel, bosque no chão, tudo lá na casa? Não. Então nós não podemos fazer isso na casa de Deus. Tudo bem? E o exemplo vem na prática. Para a mordida de um pernilongo, o poder da cura ao alcance das mãos. Babosa. Simples assim. Não vai doer nada, acabou. Pronto. Daqui a pouco, passa outra vez essa babinha aqui, você vai ver que vai melhorar, tá? O relógio de sol é mais complicado de entender, assim como a estação de meteorologia, que desvenda as 4 estações do ano. A árvore sabe que o inverno é frio e falta chuva. E como elas perdem muita água pelas folhas, então elas secam as folhas, caem as folhas, para elas poderem armazenar a água para sobreviver à época do inverno. Mas é em outro ambiente que exige um pouco mais de atenção que está uma das maiores lições da natureza. No formigário, encontramos o exemplo de uma interessante e complexa organização social. Elas vivem em colônia, né, em uma sociedade, onde uma acaba ajudando a outra, né? São divididas na salva-limões, como outras formigas, divididas em 3 classes, que são as jardineiras, operárias e os soldados, e uma rainha, né, e um formigueiro. As operárias, elas coletam as folhas, sementes e flores, trazem para a jardineira para o cultivo do fungo que elas se alimentam, né? A jardineira, ao mastigar, acaba se alimentando já e depois cria o jardim, né, do fungo, né, o jardinzinho delas para alimentar as operárias, os soldados e a própria rainha, né? Então, seria cada um faz a sua parte para viverem bem, porque sem as jardineiras não tem como alimentar as operárias, nem as soldados, muito menos a rainha, né? Então, faltou alguém, né?
não tem formigueiro. Quer dizer, é uma sociedade bem organizada. Bem organizada. As formigas não se incomodam com a presença dos alunos. O trabalho não para. Cada uma fazendo sua parte para o bom andamento do todo. A principal atração desse Centro de Educação Ambiental é esse espaço que eu estou, um borboletário, que funciona com a autorização do IBAMA. Por aqui vivem de 500 a 800 borboletas de diferentes espécies. Entre as mais bonitas está essa, que é da espécie capitão do mato, borboleta símbolo do Brasil. O título se deve ao seu azul, que reflete as cores do arco-íris. Essa espécie tem em média 14,5 centímetros. É encontrada com facilidade na Mata Atlântica. Voa rápido e baixo. E não se sabe por quê, mas normalmente é vista nas horas mais quentes do dia. Hoje nós temos 9 espécies diferentes. Entre elas, a conhecida como olho de coruja, que é essa borboleta aqui que tem aqueles 2 olhos grandes. Nós temos as amádrias, né, que são as borboletinhas pequenininhas. Nós temos também a do maracujá, nós temos da jurubeba, nós temos algumas espécies nesse momento aqui. Como que funciona? O seu Osmar, ele vem aqui todos os dias, ele passa aqui, procura os ovinhos nas folhas, sempre por baixo das folhas, ele procura os ovinhos, ele corta a folhinha, leva lá para o berçário. Lá no berçário ele deixa até, depois de uns 8, 12 dias, começam a nascer as lagartinhas. Daí ele começa a alimentar. Para cada lagarta existe um tipo específico de folha. A borboleta ela não bota em qualquer folha, ela bota na folha que vai servir de alimento para os filhotes dela. Então a do maracujá, ela já bota na folha do maracujá. A da jurubeba, na folha do jurubeba. Quando a lagarta sai do ovo, ela já está com a comida ali pronta para ela. E é interessante a maneira como elas colocam os ovos, né? Algumas, como a do limão, das citros, um monte de ovinhos, porque elas põem um mínimo de 60, um máximo de 100 por cada vez que elas põem os ovos. E por que nós fizemos o berçário? Porque aqui tem os predadores naturais, que vão, se alimentam dos ovinhos, e outros predadores que se alimentam das lagartinhas. Então, de cada 100 ovinhos, só 2 chegam a completar a metamorfose e se transformar em borboleta. Neste borboletário, mais que observar as espécies, é possível também tocá-las. Um gesto suave, delicado como a própria vida das borboletas. De 8 a 12 dias, a fase de ovos. Depois, lagarta é a fase mais longa, de 21 a 28 dias. E a fase de crisálida... Já é a borboleta. Não, a crisálida é onde ocorre a transformação, a lagarta virando borboleta. Essa fase que leva de uns 18 dias também, até menos. Se tiver bem quente, uns 8 dias, assim, já começa a nascer borboleta. E quanto tempo, assim, por exemplo, uma borboleta vive? Em média, 30 dias. Ela leva mais tempo para passar toda a metamorfose, transformação dela, do que ela sobrevive, 30 dias. Existem experiências, né? Inclusive a Unicamp fez uma onde ela marcou a borboleta. 90 dias eles conseguiram uma borboleta, mas é uma borboleta aqui. A média é 30. Tem uma que dura uma semana, só é isso? Tem borboletas que nascem sem o aparelho bucal. Por exemplo, aí no caso até a mariposa, né? Que é do bicho da seda. Por exemplo, ela nasce sem o aparelho bucal. Então ela já nasce, ela já cruza e ela já bota o ovo e termina o ciclo. Ela morre porque ela se alimenta do alimento que ela tem dentro dela mesmo. Do voo tranquilo e colorido de uma borboleta ao ritmo acelerado e organizado das formigas, Capivari revela uma biodiversidade exemplar. E a natureza, quando preservada, ela também pode nos revelar uma boa parte da história. E olha que não é uma história tão recente, não. Essas rochas, por exemplo, elas só têm 340 milhões de anos. Achou muito? Pois essas são algumas das mais novas por aqui. Os detalhes sobre essa estande de rochas daqui a pouco. Cultura e Meio Ambiente volta já.